Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Está no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida, e é um prazer para nós poder novamente entrar na sua casa, podermos partilhar contigo acerca da palavra de Deus, acerca das verdades do Evangelho do Senhor, verdades que salvam, verdades que libertam. Hoje quem irá trazer a palavra aos nossos corações, quem vai trazer uma mensagem de Deus para nós, é o pastor Alessandro, e a mensagem que ele vai trazer tem como título Como aguardar a vinda do Senhor. Você sabe acerca disso, de como deve ser o coração do cristão esperando o retorno do seu mestre? Logo mais, o pastor Alessandro já estará aqui trazendo uma mensagem do Senhor acerca disso, acerca de como aguardarmos a vinda do Senhor. Mas antes, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, dar alguns avisos. O primeiro deles é acerca da conferência missionária, mais uma conferência missionária que a Igreja Presbiteriana Central vai fazer. Tem como título Antes que as Pedras Clamem. Ela vai ocorrer agora no final de semana, do dia 7 até o dia 9 de outubro, agora desse ano. E todas as pessoas estão convidadas. Vamos ter vários palestrantes diferentes, vamos ter atividades desde a sexta-feira, 20 horas, que é quando terá a abertura, o sábado, das 9 da manhã até o final do culto, das 20 horas, com o encerramento do culto no sábado com Pedro Rocha, e no domingo também, das 9h30 da manhã até o final do dia, encerramento com o culto às 19 horas. Participe, Conferência Missionária da Igreja Presbiteriana Central. Nós também queremos pedir que você entre em contato com o nosso programa, fazendo suas sugestões, apontando as suas críticas, nos ajudando a melhorar no programa O Caminho da Vida, colocando para nós o que você acha que seria interessante que nós abordássemos aqui no programa. Nós temos algumas formas de você fazer isso, de entrar em contato conosco. A primeira delas é para quem tem internet. Você pode acessar a comunidade do programa O Caminho da Vida no Orkut, basta digitar lá Programa O Caminho da Vida e já vai aparecer o nosso programa. A segunda delas é através do nosso site, O Caminho da Vida, www.ocaminhodavida.org.br, ou você pode também nos mandar um e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Se você não quiser fazer esse contato via internet, se você quiser fazer via telefone, você pode entrar em contato com o pastor Alessandro, que através do 8414-3940, e pode colocar suas sugestões também do programa. Lá no site, por sinal, nós temos um espaço, um ícone, promoção. Se você quiser participar da promoção que vai brindar um dos nossos telespectadores com um bonito porta-óleo, você, pastor, que costuma visitar seus enfermos e levar o seu óleo de ungir e, de repente, por causa de uma tampa mal fechada, acaba sujando a roupa, documentos, você vai ter oportunidade de participar da promoção que vai fazer com que um dos nossos ouvintes ganhe um bonito porta-óleo de metal. Veda bem, fecha bem, pode ser colocado no chaveiro, simples de levar para cima e para baixo. Quem está dando esse porta-óleo para nós é o Maurício Cruz, e você pode ter mais informações sobre esse porta-óleo no www.portaoleo.blogspot.com, ou ligue direto para o Maurício no 3023-6212. Fale com o Maurício, ou então simplesmente clique lá no promoção, no programa O Caminho da Vida, e coloque "Eu quero ganhar um porta-óleo". Coloque isso e logo mais nós vamos divulgar quem foi o ganhador desse bonito porta-óleo, sorteado aqui pelo programa O Caminho da Vida. Logo mais então, você fique no seu lugar, você fique na sala, você não mude de sintonia nesse canal, porque logo mais então, pastor Alessandro, depois do intervalo, estará trazendo uma mensagem do Senhor para nós, falando acerca de como aguardarmos a vinda do Senhor. Nós já voltamos, fique conosco com o programa O Caminho da Vida.
máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer poder compartilhar da palavra de Deus ao seu coração nesse programa de hoje. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas antes eu quero convidá-lo a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. A leitura é um pouco extensa, mas peço que você preste atenção, porque é a palavra do Senhor, palavra que transforma as nossas vidas. Pedro, capítulo 3, nos diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã,
você que está assistindo o nosso programa, Jesus está voltando. O que esta afirmação causa no seu coração, na sua mente? O que você sente na sua alma ao saber que o Senhor e Salvador das nossas vidas está voltando? O que você tem feito para aguardar a volta de Jesus? Se é que muitos têm aguardado a volta do Senhor Jesus. É importante saber que o Senhor Jesus está voltando para nos buscar. E nesse período de espera, nós precisamos estar preparados, precisamos estar desenvolvendo a salvação que nós recebemos do Senhor Jesus. E o que eu quero tratar com você hoje, nesse programa de hoje, é exatamente sobre esse tema. Como nós devemos aguardar a vinda do Senhor. Como aguardar a vinda do Senhor. Isso é muito importante para que nós meditemos, porque muitos sequer esperam que Jesus volte nos buscar. Muitos sequer têm um anseio no coração de que Jesus esteja voltando. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm sido preparadas para ficar nesse mundo. As pessoas não mais estão sendo preparadas para morar no céu, para viver na glória, para aguardar uma vida com Deus, mas sim para ter coisas desse mundo, para comprar, para adquirir, para valorizar coisas que na verdade não têm tanto valor. Então, essa questão é muito importante para que nós analisemos. Como aguardar a vinda do Senhor? Em primeiro lugar, o texto que nós lemos nos dá uma dica muito importante de como nós devemos aguardar a volta do Senhor Jesus. E isso é a primeira coisa que nós vamos ver, deixando de lado o comodismo. Preste atenção, como aguardar a vinda do Senhor? Em primeiro lugar, deixando de lado todo o comodismo. Observa que o apóstolo Pedro nos diz ali no versículo 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós não podemos, presta atenção, meu amado, não podemos usar da salvação como ferramenta de estagnação espiritual. Tem muitos crentes que estão enchendo as fileiras das igrejas, que estacionaram na sua fé, não desenvolvem mais, que estão acomodados com o lugar em que frequentam, estão acomodados com a sua igreja, estão acomodados com o seu ambiente, estão acomodados com a sua casa, enfim, estão acomodados com a sua vida porque, uma vez que acreditam que já são salvos, imaginam que não precisam fazer mais nada. Não precisam trabalhar para o Senhor. A palavra nos diz exatamente o contrário. Nós precisamos esperar essas coisas empenhando a nossa vida em sermos achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho constante, isso é um trabalho perene. Nós precisamos ser encontrados por Deus em paz. A paz dá trabalho. Até porque a paz não depende do outro, como nos diz o apóstolo Paulo. Pelo que depender de você, pelo que depender de mim, a paz depende de nós mesmos, de nós vivermos em paz. E isso é um trabalho, não dá para se acomodar e viver em paz. E aqui eu quero te dizer, viver em paz não significa não confrontar o pecado, não significa não lidar com essas coisas, pelo contrário, confrontar, partir para cima, isso é totalmente contrário. Nós precisamos nos empenhar na vida cristã. Então, em primeiro lugar, o texto já nos mostra como devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Sabe como? Deixando de lado todo e qualquer tipo de comodismo. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro nos dá uma outra dica preciosa de como nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Estando firmes na promessa. Parece até um lugar comum, um jargão evangélico, estar firme na promessa. Às vezes você encontra um irmão e fala, e aí meu irmão, você está firme na promessa? O outro pergunta, e você está firme na promessa? Mas qual promessa? Em qual promessa nós estamos firmes? Essa é uma outra grande questão. 2 versos da palavra de Deus, versos 9 e 17, que nós já lemos, dizem o seguinte, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E ainda o verso 17 nos diz o seguinte, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa firmeza. Qual a promessa que nós temos? A promessa
da volta do Senhor Jesus. A sua vinda é certa. Os evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas, já nos dizem que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, é certa a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus nos diz: eu vou preparar-vos lugar e venho buscá-los. Ainda em Apocalipse, em vários capítulos e também, principalmente no capítulo 22, em vários versículos, o próprio Senhor Jesus exorta a igreja dizendo: venho sem demora. Ele está voltando. Esta é a promessa de que seremos remidos do pecado, a promessa de que haverá um novo céu, uma nova terra, a promessa de que vamos para um lugar que não há choro e nem ranger de dente. É nessa promessa que nós guardamos o nosso coração. É nessa promessa das Escrituras Sagradas de que o Rei, o Senhor de toda glória, virá buscar-nos e nos levar à salvação juntamente com Ele para os céus. Você tem estado firme na promessa? Jesus está voltando. Você tem aguardado a redenção, você tem aguardado o dia do perdão dos seus pecados, o dia em que você se encontrará com o Senhor nos ares. Eu imagino quão maravilhoso será esse dia. Os pastores estão aqui conosco. Pastores, eu imagino quão maravilhoso será esse dia em que eu e vocês ouviremos os nossos nomes. Primeiro ouviremos o alarido das trombetas e depois ouviremos o Senhor nos chamar pelo nome. Imagina, venha Luiz Henrique, venha Paulo, Vanderlei, Eliseu, Alessandro, José, Maria, Luiz, venha, subam, porque vocês são amados meus. Essa é a promessa que eu aguardo. Nós precisamos sim estar prontos para a vinda do Senhor. Como? Aguardando na promessa. Em primeiro lugar, deixa de lado o comodismo, querido. Desenvolve a sua fé cristã. Caminha no crescimento. Segundo lugar, esteja firme na promessa. Terceiro e último lugar, quero compartilhar com você hoje nesse programa como aguardar a volta do Senhor Jesus, crescendo espiritualmente. Está aqui um outro ponto muito interessante que nós precisamos tratar, porque tem muito crente que acha que não precisa crescer. Presta atenção comigo, no verso 18, também já o lemos, diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meu irmão, minha irmã, é importante que nós conheçamos o Senhor Jesus Cristo, que nós conheçamos a sua vontade, que nós saibamos quais os seus propósitos para a nossa vida, que nós saibamos quais são os seus preceitos que nós devemos seguir. Isso é de suma importância. O profeta Oséias, no capítulo 6 do seu livro, versículo 3, nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que me preocupa é que muitos crentes têm como ponto culminante da sua vida espiritual o momento da sua conversão. E aquele é o ponto máximo, quando deveria ser o ponto inicial. Tem gente que a sua espiritualidade toda está manifestada no dia da sua conversão, onde ele chora, onde ele se arrepende dos seus pecados, onde há um quebrantamento e há um encontro com o Senhor Jesus, onde ele entrega a vida nas mãos do Senhor, mas aquilo que deveria ser o start, aquilo que deveria ser o ponto inicial de uma caminhada longa, de crescimento constante, na verdade é o ápice. É como se, depois do momento em que a pessoa conheceu a Jesus, ele declinasse na vida espiritual. Ele até mesmo deixasse de acreditar em algumas verdades que ele acreditava até então. Isso não pode ser assim. A palavra de Deus já nos exorta. O próprio apóstolo Paulo, como Pedro diz aqui no texto dele, se nós formos olhar Efésios capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, presta atenção no que diz a palavra de Deus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos desenvolver a vida cristã. Nós precisamos crescer espiritualmente. Jesus está voltando. Por isso que Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Ainda Filipenses capítulo 2, versículo 12, texto muito conhecido, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, dizendo, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Crescimento espiritual é fundamental. Crente que não cresce espiritualmente é um crente raquítico. Pior, uma palavra mais próxima à nossa realidade, é um crente doente, é um crente que vai dar trabalho nas igrejas, é um crente que ainda não conhece o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que não é qualquer crescimento. É um crescimento espiritual na graça. Por que na graça? Porque o crescimento na graça é superior ao crescimento carnal. Quando nós falamos em crescimento espiritual, não estamos falando em você decorar a Bíblia de capa a capa.
Não que você não deva lê-la, você deve ler a Bíblia, mas crescimento espiritual é aplicar todo o conhecimento bíblico que você tem. Isso é crescimento na graça, não é apenas a lei. O crescimento carnal traz comparação e traz julgamento, mas o crescimento na graça traz misericórdia e arrependimento. E você reconhecerá que Jesus Cristo está voltando para te buscar, porque você é pecador. Então, finalizando a nossa mensagem de hoje, preste atenção aqui. Preste atenção, como aguardar a vinda do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus sem comodismo. Deixa de lado a vida de comodismo. Põe a sua fé para trabalhar, põe o seu pé na poeira, põe a sua cabeça no sol, vai pregar o Evangelho e falar que Jesus está voltando. Em segundo lugar, nós devemos aguardar a vinda do Senhor, firmes na promessa. Ele mesmo diz, venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Em terceiro e último lugar, nós devemos aguardar a vinda do Senhor, crescendo espiritualmente. Que quando o Senhor vier nos buscar, não nos encontre crianças, mas nos encontre homens e mulheres maduros espiritualmente, prontos para nos encontrar com Ele nos ares, pronto para ouvirmos o alarido das trombetas, pronto para ouvirmos o nosso nome, na voz do arcanjo e na voz do próprio Senhor nos chamando. Vinde, benditos de meu Pai. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aguardar ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, porque Ele vem sem demora, a sua vinda é certa. Que Deus o abençoe. Até daqui a pouquinho. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e eu quero só fazer um comentário aqui acerca daquela promoção que nós falamos no início. O vidro de óleo, o frasco de óleo de ungir, ele vai vir personalizado. Aqui onde você está vendo uma frente cinza, simplesmente, metálica, vai vir personalizado com o nome do pastor ou com o símbolo da igreja a que o pastor pertence. Tá bom? Mas vamos então partir para um momento de perguntas aqui no programa Caminho da Vida. O pastor Alessandro quer. Inclusive o meu, acredito que na próxima semana ou outra, o Maurício já está fazendo um para mim, o pastor Vanderlei já tem o dele, o pastor Eliseu já tem o dele. O meu vai vir com a logomarca da igreja, o meu nome aqui, pastor Alessandro. Muito boa ferramenta, viu? Vai ser uma benção para quem puder adquirir. Entre em contato aí com o Maurício, vai ser benção para você. Joia. Só repetir o telefone então do Maurício, se você não pegou no começo, está ligando o seu televisor agora, é o 3023-6212. Pastor Alessandro, já que o senhor entrou aqui também no ar, nos responda. O versículo 12 diz que nós devemos esperar e lutar para apressar a vinda do dia de Deus.
Deus. O que o escritor, o que o autor gostaria de dizer com esse apressar a vinda do dia de Deus? Nós temos uma dificuldade muito grande em compreender o que é o apressar a vinda de Jesus. A palavra nos diz que Jesus virá depois que todas as tribos, línguas e nações ouvirem falar acerca da salvação. O que não é necessariamente todas as pessoas, mas todas as tribos, todas as línguas e nações. Por exemplo, no Brasil é um país já bastante difundido o cristianismo, então tem muitos brasileiros que não creem, ou talvez alguns brasileiros que não conheçam a Jesus, mas aqui já está proclamada a palavra de Deus. Como nós podemos apressar? Vivendo o cristianismo, dando testemunho, pregando, investindo em missões, indo fazer missões. Então, Pedro, ele tinha isso muito bem claro na sua mente, que apressar a vinda de Jesus seria propagar, difundir a visão de que Cristo está voltando e pregar o evangelho do reino. Seria esse o adiantar a vinda do Senhor. É tanto que na igreja, no conceito da igreja do primeiro século, nós temos, por exemplo, o ministério do apóstolo Paulo, que ele realmente foi um grande pregador, e ele acreditava até pelo próprio número de habitantes do mundo da época, ele acreditava que Jesus ainda viria no seu período por conta da sua atividade missiológica. O próprio Tiago, quando escreve Tiago 5,7, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, para ele também, ele acreditava que a vinda do Senhor estava próxima. Né? E até nesse tema é interessante, porque muitos se preocupam, falando assim, mas está próximo, mas desde o tempo dos apóstolos, não vem. Olha o que Pedro fala acerca disso, é muito interessante lá no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Essa suposta, pretensa demora é fruto da misericórdia de Deus. Isso. Para dar oportunidade. Para alcançar todos aqueles a quem ele quer alcançar. Porque não é desejo de Deus que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, todos aqueles a quem o Senhor quer salvar, por conta deles, é que essa vinda ainda não chegou. Por isso que quando ele fala adiantar, é no sentido de pregar mais rápido, difundir a palavra de Deus para que essas pessoas ouçam, até que todos ouçam. Então, isso é importante. Não é que Jesus esqueceu de voltar, não, é que ele tem misericórdia de você que está assistindo o nosso programa hoje. Ele quer alcançar o seu coração. Você que ainda não se dobrou na presença de Jesus, é por isso que ele não voltou ainda, por te amar muito, por longanimidade, por benignidade e por misericórdia. E aproveitando, já que estamos nesse assunto de volta, e de Paulo e Tiago e Pedro mesmo acharem que, porventura, poderia até ocorrer no momento deles, na época deles, esse retorno de Cristo, hoje em dia também há muitos que estão dizendo que nós estamos já vivendo os últimos dias, o que não podemos duvidar disso, porque qualquer dia pode ser o último dia. Mas há até quem pregue, quem escreva livros, quem faça mensagens acerca do fato de sermos a última geração. Essa é uma expressão que vive bastante na boca do povo. O que dizer então? O que pensar? Será que é correto afirmar que nós somos a última geração? Baseado em que as pessoas pensam nisso? Será que isso é um erro, é um equívoco ou não, pastor? Olha, a palavra de Deus, ela é bem afirmativa no sentido de que nós não podemos marcar a vinda de Jesus. Exato. A hora, a data, o dia, nós não sabemos. A nós não compete saber tempos e datas, né, pastor? A nós não compete saber. Tem muitos teólogos, alguns pastores, outros homens da história que já marcaram a vinda de Jesus. Mas nós não podemos, apesar dos sinais nos dizerem alguma coisa, mas nós não podemos de maneira nenhuma marcar o dia. Nós não sabemos. Ele pode vir logo, pode demorar 50 anos. Na verdade, nós não sabemos. E o que então o crente deve pensar sobre aqueles pastores que fazem esse tipo de previsão? Tanto o pastor Vanderlei, como depois o pastor Paulo também. Ficar com a palavra, né? Como o pastor Vanderlei bem citou, entre ouvir um determinado pregador como nós, que somos homens, fique com a palavra. Porque se o que eu estiver falando não for ratificado, não estiver embasado na palavra, então despreze a minha palavra, que é humana. Prefira
A Bíblia? Prefiro a Bíblia. Na verdade, o que a Bíblia diz aí a respeito disso é que o Cronos é o tempo do homem, né? Então, essa dimensão do Cronos para Deus não há. Ele diz que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É o Kairos, é o tempo dele. E o pastor Alessandro bem colocou aqui também que é a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus que se estende com vistas a dar oportunidade para que alguém se arrependa e chegue ao caminho da salvação. Pastor Paulo, o verso 13, lá de 2 Pedro 3, ele fala algo bastante interessante. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós não temos que ficar nos preocupando em marcar a data. O pessoal que faz isso, não queremos julgar de maneira alguma, até porque, já deixo bem claro, meu irmão, a minha especialidade não é escatologia, não é a minha especialidade teológica. Mas as pessoas que o fazem em cima de contas, no livro de Daniel, em algumas profecias, no livro de Apocalipse, tentando fazer algum tipo de alusão, algum tipo de alegoria com respeito à palavra de Deus. Jesus está voltando, não é porque nós estamos fazendo conta, é porque ele disse que está voltando, e o texto nos diz o quê? Que nós aguardamos segundo a promessa. Pode ser que ele venha nas nuvens, como nós temos essa compreensão bíblica, daqui a 5 segundos. Pode ser que esse programa não vá para o ar. Talvez só as pessoas que estão aqui gravando saibam disso. Pode ser que você assista o programa e o Senhor Jesus volte, mas pode ser que nós morramos antes. Pode ser que ele venha nos buscar antes da sua vinda para nos levar em carne. E aí também nós teremos nos encontrado com ele. Então, o que é importante nós percebemos é que ele virá como ladrão. O ladrão não avisa que vai roubar a sua casa. E Jesus não veio para roubar não, viu? Presta atenção. Não é que Jesus é um ladrão, que está exemplificando a forma como ele virá. Ele virá subitamente, ele virá sem aviso. Até mesmo a questão dos sinais, nós não devemos nos guiar por isso. O próprio Jesus disse, ouvirão falar de guerras, ouvirão falar de rumores de guerras, mas não será o fim. Terremoto tem desde que o mundo é mundo, maremoto desde que o mundo é mundo, tsunami desde que o mundo é mundo. A grande questão é que hoje nós temos a mídia, nós temos a internet, nós temos a velocidade da informação chegando de uma forma diferenciada, que nós não tínhamos antes. Então, não se preocupe com sinais. Quando nós falamos de vinda do Senhor, não é para que você tenha medo, mas é para que você esteja preparado para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só então aproveitar esse gancho do medo e lançar a próxima pergunta para os demais pastores, e já assim, encerramos esse bloco com isso, que o nosso tempo já está estourando. Já rápido assim. O que dizer então para aquelas pessoas que sentem medo ao pensar no fim do mundo? Inclusive as nossas igrejas, e talvez os irmãos que estão assistindo, está cheio de gente assim dentro das nossas igrejas também. O que dizer para essas pessoas, pastores? A gente precisa, eu pelo menos interpreto essa questão de, precisamos pensar o seguinte, não vai ter fim do mundo, o mundo não vai acabar, num certo sentido. A Bíblia não diz isso. Quando a Bíblia diz então virá o fim, eu estou com um texto aqui, ela está falando da vinda de Jesus. Claro que há uma história para se cumprir, mas o que as pessoas têm na cabeça é o seguinte, vai haver uma grande explosão, todo mundo vai morrer. Acabar, todo mundo vai morrer. Não é isso. Vai haver uma grande guerra e todo mundo vai morrer. Não. Há uma história que Deus está levando a cabo. E ele vai levar até o fim. Então essa história, ela se cumpre com a volta de Jesus. Jesus leva a igreja, arrebata a igreja vai morar com ele. E a história continua. Não é de uma hora para outra o mundo vai acabar. Então as pessoas têm medo. Agora você precisa se cuidar sim, que Jesus vai voltar, vai levar a igreja, vai levar os salvos. Então o que você está fazendo para subir com ele? Uma coisa que a gente precisa deixar claro também é que existem vários pontos de vista e várias interpretações acerca disso. Essa visão de que a igreja sobe e o restante continua é uma das interpretações, mas que eu creio. Mas o fato realmente é que isso. O que vai ter fim não é essa ideia de que a Terra vai explodir, mas o fato é que a raça humana vai ser julgada. Esse julgamento ocorrerá. Isso, mas aí, pastor Luiz. E isso, só para concluir aqui, não vai fazer muita diferença se vai ser o mundo que vai explodir ou se vai ser Jesus que vai voltar para nos julgar. É isso que eu queria, um adendo aqui, porque se haverá um julgamento, e aí sim poderá acontecer o final nesse julgamento. Mas o jeito que as pessoas pensam
que de uma hora para outra tudo pode explodir, pode acabar, é o fim do mundo, né? A volta de Jesus, eu acho que precisa ser encarada de uma maneira mais esperançosa. Eu gostaria de como o texto nos diz de novos céus, o texto nos diz de nova terra. O apóstolo Paulo diz que a criação geme, esperando, aguardando a volta de Jesus. A Bíblia diz que nós receberemos um novo nome, que nós iremos para um lugar onde não tem choro, onde Aleluia, não tem ranger de dente, não vai ter doença, não tem luta, não tem guerra, não tem empregado, não tem patrão, sem querer ser profeta meio John Lennon, não tem igreja que fica uma se degladiando contra a outra, onde nós estaremos com o pastor das nossas almas, Cristo, onde nós estaremos experimentando a realidade do Salmo 23, quando fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo. Então, assim, eu acho que hoje, essa perspectiva apocalíptica de medo precisa ser deixada de lado. Se o mundo vai explodir, que exploda. Se vai acabar aqui, que acabe. Nós vamos para um novo céu, para uma nova terra. E outra coisa, o céu não é outro lugar senão a presença de Deus. Presta atenção. Céu não é edificação, não é prédio, não é luz, não é nada. Céu não é outro lugar senão a presença de Deus. E inferno não é outro lugar senão a separação eterna de Deus. Então, nós vamos para esse novo céu, para a presença do Senhor, eternamente, totalmente curados, transformados, redimidos, vivendo em novidade de vida na presença do Eterno. Aleluia. Só que para nós isso é uma realidade, pastor. Mas para a pessoa que não conhece Jesus, não é. Mas pode ser. Entrega a vida para ele hoje. Pode ser, mas há um certo... Na verdade, as pessoas hoje nem estão com medo. Elas deixaram de acreditar. É verdade, não é nem medo mais. Elas preferem negar essa realidade do que propriamente ter medo dessa realidade. Então elas negam. Nós daqui a pouco vamos voltar ainda falando sobre isso, ainda vamos comentar um pouco mais sobre o coração daquele que tem medo da volta de Cristo. Mas antes disso, nós vamos para um rápido intervalo e você fique conosco aqui com o programa O Caminho da Vida. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na Esquina do Pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e antes de continuarmos aqui o debate acerca dos dias da volta de Jesus, inclusive o programa foi para o intervalo, mas a polêmica, a conversa aqui continuou. Mas antes disso, nós queremos dizer que, como você está vendo, nós estamos de visual novo aqui no programa O Caminho da Vida. Nós mudamos a produtora, estamos com a Rafa, a produtora. Então você também pode opinar acerca do programa, do layout do programa, da cara. Nós temos uma tela agora que vai nos ajudar. Nós vamos interagir com os nossos textos, nós vamos interagir com a nossa mensagem e você vai acompanhar isso tudo aqui na nossa tela. Mas então vamos voltar à nossa conversa. O pastor Paulo estava querendo complementar a ideia discutida aqui. Ele está nosso pé, a gente fala que ele fala muito, hoje ele não falou nada. Vai lá, Paulão. Mas tudo bem. Pastor Luiz, antes de só complementar, só gostaria de dar um grande abraço na Cida e na Natália e na Sandra Marquezine de Sarandi. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estão assistindo nosso programa, não perdem o programa. De acordo com a efervescência do tema, né, e que nós abordamos no bloco anterior, eu gostaria de destacar o seguinte: muitas pessoas leem o livro de Apocalipse como se fosse um livro de terror. Verdade. Né? Eles acham que é um livro assim, amedrontador, aquelas figuras e etc. Mas quando você estuda com afinco o livro de Apocalipse, você vê que ele não é um livro de terror, ele é uma carta de esperança. Aleluia. É uma carta maravilhosa. E eu já tenho tido a oportunidade de estudar esse livro, versículo, capítulo por capítulo, na minha igreja, e realmente a visão muda completamente. É a ideia do pai que saiu numa viagem, o pai que saiu de casa por um motivo ou outro, mas ele entra em contato com os filhos dizendo: não se preocupem, eu já estou chegando, eu já estou chegando. E essa era a tônica principal de Apocalipse, porque a igreja estava sendo perseguida, duramente perseguida,
se eu não me engano, pelo imperador Domiciano, que tentou matar João, não conseguiu e o exilou na ilha de Patmos, onde ele recebeu essa visão. O Apocalipse foi dado para a igreja, dizendo, olha, não temam a besta que segue vocês, não temam essa perseguição, não temam até mesmo perder a vida, porque eu estou voltando. E se vocês perderem a vida por mim, vocês estarão na mesma hora abrindo os olhos para a glória. Querido, nós precisamos prestar atenção, porque hoje em dia os crentes têm sido preparados para ficar aqui. Isso é duro. Isso me preocupa, pastor Luiz. Porque naquela época que isso foi escrito, Jesus tinha estado com ele poucos anos antes. Ele estava 60, com saudade. 70 anos antes ali. Quem escreveu isso estava com saudade da figura de Jesus andando, conversando, João estava estando aos pés da cruz. João nós deitou hoje, a cabeça no ombro de Jesus durante a ceia. Ele tinha saudade. E nós precisamos desenvolver essa vontade de encontrar Jesus. O materialismo assim. é muito forte no coração das pessoas. Isso. Então, a Europa, por exemplo, que é o berço do cristianismo, que é o berço das reformas protestantes, hoje elas estão com o coração no materialismo, no dinheiro. Então é melhor eu angariar, né? Então por que o materialismo é mais forte do que aquilo que Deus tem para nós no futuro? Porque o coração das pessoas estão ali. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Verdade, pastor Vanderlei, verdade. Então, o coração das pessoas estão no lugar errado. Deixa eu então já puxar a próxima pergunta, pastor Paulo. É correto a gente dizer que ser um homem ou uma mulher cada vez melhor nos faz uma pessoa mais preparada para a volta de Cristo? Será que o caminho é esse? Absolutamente que não. Mesmo que a palavra de Deus diz que Deus olhando dos céus para nós, Ele não vê absolutamente nenhuma obra meritória, nada que eu possa fazer que me coloque em condições no sentido de estar preparado para me encontrar com Deus e morar no seu paraíso. É preciso e é fundamental confessar Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, e render o meu coração a Ele, deixar que Ele governe a minha vida. E aí então eu vou participar desse processo. Gradativamente eu vou guardar com essa esperança, essa expectativa, essa ansiedade à volta dEle, né? Com quem sente saudade e não vê a hora de estar com Ele. Aí sim, é o Espírito Santo de Deus que vai me concedendo essa graça, vai me levando cada vez, a cada dia estou mais próximo do que quando criei dessa redenção final. O crescimento espiritual e esse desenvolvimento, ele não é uma ferramenta de encontro e de preparação no sentido de hoje estar mais salvo do que ontem. A salvação é um momento estanque, porque a salvação não é feita pelo homem, ela é feita por Deus. No momento em que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, disse, está consumado, ponto. Todos os salvos estavam ali. Isso é ponto pacífico, bíblico, na palavra de Deus, é inquestionável. Não há o que dizer na palavra de Deus. Porém, do outro lado, nós precisamos aprender que a nossa vida cristã aqui precisa ser um espelho daquilo que nós já recebemos como salvação. É por isso que Paulo fala, desenvolver a salvação. O que Paulo está querendo dizer? Coloque em prática. Coloque em prática. Vocês foram salvos por Jesus, coloque isso em prática. Porque a sua vida aqui será muito melhor. Não adianta só a gente ter uma expectativa de vida lá no céu. O céu pode ser aqui com Cristo, vivendo uma vida. Começa a viver agora. Exatamente. Nós adiantamos as realidades do reino para a nossa vida hoje. Joia. Então, como seria bem mastigada, bem explicada, e daí também a gente já lança essa pergunta para desenvolvermos isso e encerrarmos esse bloco também. Como que nós podemos mastigar um pouco melhor essa diferença entre nascer espiritualmente e a diferença entre também crescer espiritualmente? Então, como fica? O que entender do nascer espiritualmente e já qual seria a palavra para aquele que não nasceu espiritualmente e o que seria o crescer espiritualmente? Pastor Vanderlei. Pastor, antes de eu responder essa pergunta, Pode fazer uma propaganda aqui? Nós estamos lá no Jardim América, na Avenida dos Palmares, 813. Nós estamos com um grupo de apoio para dependentes químicos e os seus familiares. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nos reunimos, conversamos, ajudamos, encaminhamos. Então você que está passando por essa luta, problemas de vício, nos procure ali às quartas-feiras, às 20 horas, no Jardim América. Obrigado, pastor. Então, antes até de continuarmos a conversar sobre a diferença entre nascer e crescer espiritualmente, quero fazer uma propaganda também. No dia 12 de outubro, no feriado, na quarta-feira, dia 12 de outubro, nós teremos um evento lá na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, a Igreja do Pastor Alessandro, um evento que já está se tornando tradicional
da igreja. É o quarto Happy Day. É o quarto dia que vamos fechar a rua, as ruas provavelmente, mais de um quarteirão talvez. Mais de 1.000 pessoas vamos ter lá. E mais de 1.000 pessoas estarão lá se divertindo. Toda criança que for vai ganhar uma lembrancinha, vai ganhar doce, tem sorvete, tem bolo, tem pipoca, tem suco. Além da cama elástica, piscina de bolinha, corrida de saco, queimada, além de tudo isso. Pastor Alessandro, corrija bem, isso daí é crianças, né? Não são pequeninos, são o pastor Vanderlei também até vai, 12 né? anos. Então, vamos sortear 4 bicicletas, 6 videogames e vamos ter mais de 90 brinquedos, todos sorteados para as crianças que puderem participar do nosso quarto Happy Day, a partir das 13 horas, dia 12 de outubro, na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Então, rapidamente, pastores, com 1, 2, 3 palavrinhas, vamos tentar resolver a dúvida no coração do ouvinte que não sabe qual que é a diferença entre nascer e crescer espiritualmente. O que cada um diria? Pastor Alessandro. A Bíblia já nos fala do homem chamado Nicodemos, no qual Jesus falou, vos importa nascer de novo. Nascer de novo é entregar a sua vida, que hoje você tem, não importa quantos anos você tenha, nas mãos de Cristo Jesus. Aí, conforme nos diz a palavra, 2 Coríntios 15, 7, diz assim, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele nasceu de novo. E o crescer espiritualmente é você colocar essa fé em Cristo Jesus em prática na sua vida em todas as áreas. Seu relacionamento com a esposa, com filhos, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na escola, na sua vida. É viver com Cristo, contínua e diariamente. E pastor Paulo, o que o senhor diria para quem ainda não nasceu de novo, em poucas palavras, para fecharmos o bloco? É maravilhoso passar por experiência. Renda sua vida a Jesus Cristo. Amém. Entregue sua vida a Jesus hoje mesmo. O próximo minuto, ele é um mistério. Ele é de Deus. Ele é o futuro. Você não sabe nada sobre ele. Entregue sua vida agora. Aleluia. Voltamos daqui a pouco com a oração do pastor Alessandro pela sua vida, pelas nossas vidas. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui pra... Olha, um dia... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. A mais completa da cidade, livraria evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, livraria evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros.
melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Vamos ficar com a oração do pastor Alessandro e hoje nós conversamos acerca de como aguardarmos a vinda do Senhor. Pastor Alessandro vai orar pelo seu coração, vai orar por você, para que no seu coração exista desejo de ver Jesus voltando logo, para que você se renda aos pés desse Salvador maravilhoso que nos salvou a todos nós aqui no programa. Muito obrigado pela sua presença. Na próxima semana, no próximo programa, estaremos de volta para abençoar a sua vida. Fique agora com a oração do servo do Senhor, pastor Alessandro. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir. Senhor, me leva. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo que podemos passar juntos, debruçados na Tua Palavra, Senhor, e aprendendo mais do Senhor. O Senhor Jesus está voltando. Que cada um de nós e que os nossos telespectadores possam também, uma vez que tenham a vida entregue nas mãos do Senhor Jesus, viver com Ele, esperá-lo ansiosamente e ir morar no céu. Que o Senhor venha nos buscar, restaurar a nossa vida, restaurar todo o nosso viver, tirando-nos do pecado, Senhor, e que vivamos santos na Tua presença eternamente. Guarda a nossa vida, guarda esse lar que recebe esse programa, Senhor. Venha também sobre essas vidas, que haja novo nascimento, conversão e crescimento espiritual na Tua presença. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada um desses telespectadores, sobre o pessoal aqui da produtora Rafa, sobre o pessoal da RTV, sobre o pessoal da TV Cidade, Deus, sobre o pessoal da NET, que em nome de Jesus, o Senhor alcance cada vida e os abençoe profundamente. É assim que nós oramos, para a honra e glória do Teu nome, Maranata. Vem Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão